Maravilha, olha que beleza! Hoje nós temos aqui a Juliana Bresciani, que está aqui conosco, que vai bater um papo super legal. Ela é do cavalo, ela já foi campeã, mexe com ecoterapia, também com equitação, participou de provas de baliza, mas o mais interessante é que ela trabalha com bitchless, ou seja, sem embocadura, ou seja, ela usa todos os princípios de bem-estar animal e não faz os nossos cavalinhos sofrer. Você que é aí defensor dos animais, assim como eu, e que de repente está querendo buscar algo novo, nós agora vamos conhecer e aprender sobre esse método. Querida, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência, olhando para essa câmera, sobre você. Boa tarde, Robson. É um prazer imensurável estar aqui, né, na presença dessa sua consciência que você tem aí, na conexão consciente com esse ambiente do cavalo, que é só para quem quer aprender, que conhece ele, não é para qualquer um. É verdade, né? É verdade. A gente tem que se dedicar, buscar conhecimento, buscar entendimento, porque todos nós partimos do mesmo ponto. Mas existe um momento onde esse ponto te dá um vazio e você tem que buscar mais, porque o cavalo exige isso da gente. Sim, sim. Né? Vá aprender, vá conhecer, vá estudar. E a partir disso que eu desenvolvi um outro sistema, que é o bitchless. Ele já existe há muito tempo, mas ele nunca tinha sido posto em prática no esporte. E eu resolvi fazer isso exatamente pelos motivos que você citou aí, pelo bem-estar dos animais, porque já não tinha sentido para mim estar lá todo dia, eles me dando o pão de cada dia. Claro. Né? Me sustentando, me colocando lá para cima, me colocando com uma evidência, e eu tratando eles daquela maneira que começou a perder o sentido para mim. E não que eu fosse uma pessoa má, claro. Mas eu era uma pessoa sem instrução, sem Eu acho que, na verdade, quando você passa a conviver diariamente com os cavalos, a gente muda completamente. Porque, de repente, uma coisa eu vou eventualmente, monto, participo de uma prova, faço alguma coisa. A outra coisa é respirar e ficar ali ao lado deles, né? Isso é toda a razão que você falou, mas tem uma coisa assim, o cavalo ele tem dois caminhos que eu conheci um e agora estou conhecendo o outro. O primeiro caminho é aquele caminho do empoderamento, da força, da beleza, do egocentrismo, do poder, de onde as pessoas se realizam e se encontram até nesse arquétipo, né, do cavalo. Sim. E o outro é quando você sai dessa situação da força, do arquétipo, e vai para a humanização do ser, que é o convívio que te traz isso, e quando você toma um outro olhar para ele e você enxerga ele como um ser divino. Então você pode enxergá-lo primeiro com uma força e te trazer aquele poder, toda aquela beleza que ele tem, ele divide com você, te traz o arquétipo. Sim. Mas quando você passa a olhar para o espiritual, para o divino do cavalo, a ligação, a ponte direta que chega a me arrepia, a ponte direta que ele tem com o divino, aí você passa a repensar tudo que é já pré-estabelecido nessa cultura equestre. Então, foi uma coisa muito grande que me tomou. Que maravilha isso, né? Que lindo. E fez com que eu enfrentasse, que eu achei que fosse ser muito mais difícil. Mas não está sendo nada difícil, porque é muito simples trazer conforto e bem-estar para qualquer ser. Claro, né? Claro. Então, a resposta é muito rápida. E eles agradecem, nós agradecemos na sociedade de forma geral, né? Que de repente você passa a usar, a fazer o esporte ou o que seja, mas sem realmente usar embocadura, sem machucar, sem ferir, né? Às vezes a gente vê coisas assim na internet, e até vi, eu lembro na época que eu era estudante e trabalhava a parte de clínica, animais com a língua cortada. São tantos acidentes ou tantas injúrias que acontecem, né? E veja, assim, eu tento falar sempre sobre isso, porque isso não pode virar um debate de discussão. Sim. Isso tem que virar uma conversa de esclarecimento e de melhoria para o desenvolvimento do esporte, porque eu falo o seguinte, eu fiz isso já porque eu aprendi desta maneira, e com o tempo eu comecei a perceber que essa maneira, ela dava certo, ela funciona, ela resolve, e você chega onde você quer na questão de resposta, de aproveitamento esportivo, de desempenho, tá? Eu tive muitos resultados, formei grandes cavalos campeões, mas pelo método onde hoje eu não consigo mais me enquadrar. Porque eu comecei a receber conhecimento e informações onde tudo isso vinha por água abaixo quando chegava na questão da conexão verdadeira.
Hoje, para mim, depois de tudo que eu vivenciei sobre provas, já tivemos muitas respostas em provas de alto nível, de alta performance, onde era daquela maneira que eu agia. Aham. Na época, aquilo dizia muito para mim, como pessoa, me colocando como uma excelente profissional de resultados, só que existia um vazio muito grande dentro de mim, porque eu percebia que eu ia chegar perto de um cavalo, ele virava, negando a minha presença. Eu chegava no pasto para pegá-lo e poder treiná-lo, ele fugia de mim. Então, isso começou a ter uma expressão muito grande dentro de mim sobre quem quer estar comigo, né? O quanto que eu acesso aquele indivíduo, sendo ele humano, um animal, por que ele tem essa resposta para mim? Então, eu comecei a olhar... Nossa, que consciência maravilhosa essa. O meu olhar foi para isso. Uhum. E junto comigo, a sociedade também mudou e também veio exigindo essas questões dos bons tratos. Eu não sou contra parar o esporte, porque eu acho que é impossível, até porque todo ser vivo... É uma indústria, né? Uhum. Não é só por isso. Também tem a indústria que movimenta empregos, etc. e tal. A gente não pode acabar com isso, mas a gente tem que transformar isso que seja saudável. Então, assim, e eu acho também que todo indivíduo no planeta precisa ter uma função, precisa ter uma atividade, porque é saudável. Mas a gente não pode, em prol disso, tirar o animal do habitat dele, das necessidades naturais que ele tem, onde as pessoas não... Elas continuam copiando o que se estabeleceu há muitos anos atrás, que era necessário. Por exemplo, existiam as cruzadas, onde se desbravavam terras, né, que as pessoas precisavam chegar a tal lugar, a única coisa que tinha era o cavalo como meio de transporte. Hoje nós não precisamos mais do cavalo para a gente ir a lugar nenhum, né, a não ser que seja passeio. Sim. Então, hoje a gente não precisa mais criar situações onde os cavalos tenham que viver numa situação de, por exemplo, os meus animais lá em casa, hoje eu adaptei todos eles eles não ficam mais em cocheira, a não ser que seja uma necessidade muito grande de um tratamento, alguma coisa de saúde. Claro. Mas eles ficam expostos ao sol, sim. Tem que ter árvores para eles poderem, se eles quiserem. Sim, a escolha deles, né? A escolha deles. Tem que ter água natural, tem que ter campo, tem que ter pastagem. Então, eu não entendo por que isso foi perdido, mas em algum momento isso foi perdido, que se coloca cavalo dentro de uma cocheira, enclausurado, comendo aquilo que se é destinado a ele. Muitas vezes as pessoas não dão o necessário. Uhum, então, se desenvolve várias questões problemáticas de comportamento e fisiológicas. E vendo isso tudo há muitos anos eu já pratico, né? Porque a minha propriedade ela é grande, então eu tenho condições de oferecer tudo isso para eles. Então, eu já tinha essa leveza para esse lado. Mas eu comecei a perceber que a embocadura causava um desconforto absurdo. E muitos cavalos chegavam até mim, porque eu tenho uma característica que desde sempre, eu recebi muita reabilitação. Então, eu falo, eu reabilito cavalos e treino pessoas. Ah, que legal. Porque sempre foi mais ou menos isso. Sempre tive esse negócio, assim, meio sem eu querer. Sempre aconteceu. E eis que aí eu comecei a notar, porque você começa a olhar. Quando você olha para algo, você tem que olhar para aquilo dele, não seu. Sim. Né? Então, o que acontece? Antes, eu olhava para aquilo, mas era para ser para mim. Eu queria o quê? A minha expansão, a minha capacidade sendo exposta, e como ela é competente, como ela é boa, como ela é vencedora. Isso era minha primeira história com o cavalo, que eu queria viver daquilo, etc e tal. Só que com o tempo as coisas foram mudando, como eu já te expliquei aqui, te contei a história. E hoje, quando eu parei para olhar para o cavalo, eu comecei a ver as expressões de dor, de desconforto, aquela boca que não parava nunca. E quando a gente aprende, e falam pra gente, é bom que o cavalo masca o freio, porque ele lubrifica o freio, ele fica mais gostoso na boca do cavalo. E aquilo vem tudo abaixo quando você primeiro pratica a empatia. Sim. Né? Então, coloca na sua boca um ferro e vamos ver se você se sente, no mínimo, confortável. Sabe aqueles aparelhos ortodônticos, né? Todo mundo reclama que aquilo ali é um saco. Imagina, viver o tempo inteiro com aquilo e, além de ter no dente, algo ainda puxando a língua. Indo na sua goela, né? E assim, aí eu comecei a ver isso e eu até brinco, gente, vocês falam de pôr cavalo na cocheira, vamos voltar à cocheira. Nós não aguentamos um ano da pandemia preso em casa. Verdade. Né? O cavalo nasce e cresce dentro de uma cocheira, preso, privando ele de toda a sua natureza, de toda a sua vida natural. Então, não quer ter um animal estressado? Claro que vai ser estressado. Você está tirando dele a possibilidade de viver,
né? Com certeza. De desfrutar da vida, do vento, do sol, do calor, do frio. Ele tem que viver isso. Todos nós precisamos viver a nossa realidade. E aí veio a embocadura, e quando eu vi isso, que tinha muitos animais de reabilitação que se incomodavam e balançava a cabeça e não reduzia, que não diminuía a velocidade, não sei o que lá, vários comportamentos estranhos. E chegou um cavalo tal X lá, chama Sucesso da Fêmea. Peguei esse cavalo, um cavalo muito, que todo mundo falava muito mal, muito complicado, que não sei o que lá. E chegou uma hora que ele até estava trabalhando bem, dando resultado, e veio uma proposta de venda no cavalo alta, que o cavalo desempenhou muito bem, com a embocadura ainda. E eu, graças a Deus, já estava numa situação que eu tinha meu carro, minha casa, eu já tinha um valor mensal que me acolhia. Bateu um negócio em mim lá, eu falei, não vou vender esse cavalo, porque ele vai entrar num sofrimento e vai voltar a ser o que ele era antes, porque ele vai entrar naquele esquema de treinamento que eu já tinha uma tendência mais tranquila para treinar. E ficou o cavalo lá em casa. Só que eu olhava para aquele cavalo, ele sempre com aquela boca, mordendo. Eu falei assim, isso aí não tá legal ainda. Já que eu abri mão disso aí, dessa grana, eu vou abrir mão de tudo. Falei, vou mudar essa história. E fui lá e peguei e tirei tudo. E aí, a gente já tem internet, fui procurar alguns canais, né? Aí, nesses canais, eu conheci uma pessoa que me entregou várias pesquisas, que é a domadora belga, a Tamara. Ela me entregou várias pesquisas comprovando os males da embocadura, e não só do desconforto, mas ela atinge o trato digestivo do animal. Ela afeta a digestão e compromete outras questões. Ela gera uma intenção fisiológica de mastigação, então ela libera os ácidos. Aí a gente tem gastrite. Aí falam, é gastrite nervosa. E por que é a gastrite nervosa? Porque ele está nervoso. Claro. Se ele está nervoso, por que é? Por causa da embocadura. Está comprovado cientificamente por várias universidades, até no exterior, comprovando. Isso não é da minha boca que eu estou falando, não fui eu que inventei, eu não inventei o Beatles, eu estou colocando o Beatles em prática. E você é uma das pioneiras no Brasil, né? Eu sou a pioneira. Ah, olha que legal. Eu sou a primeira pessoa a colocar o Beatles como um equipamento para o esporte de 3 tambores, e também agora está entrando na vaquejada. Já temos vaqueiros usando. Ah, que maravilha! É o meu equipamento que eu desenvolvi. Por que eu desenvolvi esse equipamento? Porque o Beatles é não usar embocadura. Só que os equipamentos que tinham no mercado, eles ainda feriam, porque não é porque você tirou da boca que aqui tudo bem. Tá. Aqui passa alguns nervos, existem algumas enervações, e é extremamente sensível o fronte do cavalo. Então, eu via que eu queria ter uma certa comunicação com o cavalo, com aqueles que existiam no mercado. Eu não conseguia, o cavalo ficava bravo ainda, se incomodava, porque a pressão ela não é distribuída, ela não é confortável. Eu falei, não, então agora vamos para outra luta. Aí peguei esse indivíduo, esse Sucesso, que é um sucesso mesmo, e com ele, que era muito sensível, muito, muito irritado com tudo. Por que ele é irritado? Porque eles não têm o poder da fala que a gente tem para se expressar. Então, como eles se expressam? Agindo. Claro. E muitas das vezes a gente é ensinado que a gente tem que repreender essa atitude negativa, e ele só está se expressando, né, como ele faria. E daí, fiquei um ano e tanto desenvolvendo isso, que eu cheguei nesse equipamento Beatles que eu desenvolvi, uma coisa que parece super simples, mas não é, foi tudo pensado milimetricamente. E está funcionando. Hoje eu já transitei mais de 60 animais. Olha que maravilha. Não tive um revés. E é fácil de encontrar? Entra em contato contigo, encomenda? Eu só faço por encomenda, né? E assim, mas ele tem resolvido na questão de acesso ao cavalo, de comunicação para treinamento, desenvolvimento. Tudo que se faz com a embocadura se faz com esse equipamento que eu desenvolvi. Então, ninguém pode dizer mais que não dá para fazer as coisas de cavalo atleta, porque dá. E nesse caso, em termos de resultados, você já testou igual, por exemplo, os animais que você usa hoje, os atletas, né, os cavalos, que você usa o Beatles, eles também conseguem ganhar as provas da mesma maneira ou até mais, quem sabe? Então, o que acontece é que lá em casa eu tenho um número menor de animais, né, do que existe no mundo, mas vamos dizer assim, eu tenho hoje alguns animais que já foram campeões em coisas grandes de Beatles, com criança de 8 anos, com amador, que é uma pessoa que não é profissional. Comigo, eu já fui em várias provas com a minha égua. A minha égua usa um outro que eu desenvolvi, que ele não tem nem a haste. Ele é só um acolchoado que vai aqui. Mas o mais importante, foi importante você perguntar isso, porque a gente vai entrar numa outra questão. O Beatles, ele é muito importante, mas ele é a cereja do bolo. O que realmente tem que funcionar é o método.
O que tem que mudar é a maneira como a gente se comunica com o cavalo. Então, as pessoas têm que começar, porque eu tive que fazer isso. Então, eu entendo que, no geral, a gente tem que aprender como funciona o cavalo na sua essência. Se a gente não for aprender e observar uma manada, você não vai aprender a se comunicar com o cavalo. Porque não é através da rédea que você se comunica, é através da sua energia e da sua postura corporal, dos seus movimentos e das suas atitudes. A partir disso, o cavalo muda completamente com você. Hoje, eu não consigo, se tiver cavalos, eu solto muitos cavalos lá em casa, eles ficam soltos e tal, porque eles também vivem em bando, ninguém fica sozinho lá. Sim. Ninguém fica isolado, porque existe também a depressão equina. Existem já pessoas que estudam isso, por quê? Porque está isolado, não tem vida, não tem sociedade, não tem o ambiente dele. Eu não consigo, Robson, andar 20 metros sem ter 3, 4 cavalos em cima de mim, que eles querem encostar em mim. Que legal, que legal. Então, atribuir o carinho, cuidado. Eu não sei nem se é essa consciência de carinho, mas é a confiança. É uma coisa que antes eu não tinha. Lembra que eu te falei aquela parte? Lembro que eles ficavam tirando a cara. Não, eu queria pôr e fugia. Hoje é totalmente diferente. Então, hoje eu me sinto realmente que eu faço parte do cavalo. Não é você colocar e, assim, eles te reconhecem como parte da manada. Eles me reconhecem como parte da vida deles. Muito legal isso. E assim, hoje em dia mudou para mim. Eu não tenho que colocar uma bota e um chapéu para dizer que eu faço parte do cavalo. Eu tenho que me colocar no lugar do cavalo e fazer parte da vida dele para eu fazer parte do cavalo. Então foi isso que mudou em mim. É gostoso ganhar prova? É uma delícia ganhar prova. Maravilhoso. É muito gostoso. Porque você fica numa situação gostosa. Mas, gente, quem experimentar algum dia o afeto verdadeiro, genuíno de um cavalo, sem ele querer nada em troca, sem você chegar com uma cenoura ou com uma ração na mão, e ele vir por causa de você, para estar na sua presença, é maravilhoso. Eu pego meus amigos que não fazem parte do ambiente, do meio, e quando vão lá em casa, né, tudo é novo, né? Aí eu falo, agora vocês vão fazer uma coisa que vocês nunca na vida vão experimentar. A gente vai todos no pasto, às vezes à tarde, pra noite. Falo, agora vocês deitam. Mas eu vou deitar aqui esses cavalos. Eu falei, pode deitar. A gente deita no chão, assim, naquela pastagem, e ficam 6, 7 cavalos em volta da gente, todos participando daquele momento. Que então, legal. É tão gostoso. Então, pra mim, tem muito mais verdade pra mim. Eu estar convivendo com eles na intimidade deles e na decisão de estar comigo do que estar em cima deles. Para mim, hoje, mudaram muito as relações, assim. Uma coisa mágica, é lindo. E no início, quando você começou a trabalhar, sofreu algum preconceito ou algum tipo de julgamento e tal? Porque, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui a primeira mulher do Brasil a treinar cavalo sozinha. Eu fiz algumas aulas com uma pessoa no começo, onde eu fui aprender a montar, que eu tinha 19 anos, fui aprender a montar. Que eu andava a cavalo no sítio, né? Aquela coisa bem simples. Aí eu fui aprender a montar cavalo de 3 tambores e dali já comecei a ser profissional e nunca tive ninguém para estar comigo no dia a dia me ensinando. Então eu fui desenvolvendo a minha própria metodologia. Que maravilha. E só cresci. Eu nunca tive um revés, assim, de falar, estava pior. Sempre cresci, mas para mim essa parte que eu vivo agora não tem nenhuma. Já ganhei Copa dos Campeões, que são provas importantes, já ganhei um monte de coisa importante. Algumas eu não fui por desinteresse mesmo para participar. Hoje o meu interesse realmente é esse, quero sim mostrar o desempenho dos cavalos com o Beachless, que funciona. Aí eu fico imaginando, tem uma série de animais incríveis já competindo com treinadores incríveis. Porque, veja bem, as pessoas, elas não são más. E elas não fazem por mal. Sim. Mas é porque vem essa questão cultural de passar informação para o outro, aquilo deu certo, parece que é o certo. Então, eu queria só que as pessoas se abrissem para ver que dá para fazer de outro jeito e vai dar a mesma resposta. Que não é da maneira que se pensa, é só se abrir. Porque a resistência do Beatles não é do cavalo, é do ser humano. Com certeza. E você já pensou, talvez conversar com as pessoas para criar uma prova, talvez só com todos os cavalos, só com Beatles, sem embocadura? Será que seria... Que essa talvez fosse uma alternativa, né? Quando as pessoas perceberem que elas podem praticar o esporte, inclusive competir e ganhar, sem necessariamente ter que usar a embocadura, poderia ser uma forma de convencimento diferente, talvez. Eu acredito que o caminho
será esse, né? Tudo caminha para isso, porque eu tenho disponibilizado equipamento para muita gente. Sim. Eu estou impressionada só com o Nordeste, que tá vindo uma avalanche de pessoas lá do Nordeste procurando para vaquejada. Para vaquejada é fantástico, é um esporte super famoso e super assim, participativo. E recriminado. Sim. E muito recriminado. Muito. Por várias, conta... pelo cavalo, pelo boi, por tudo. E assim, a gente tem que entender que existe uma questão cultural Sim. desse movimento. E já estão se preocupando com a questão de melhorar as condições do boi, do cavalo. E me falaram assim, porque aqui no Nordeste vai ser muito difícil. Gente, o Nordeste está sendo muito mais fácil do que o Sudeste. Ah, que legal isso. Interessante bom, isso, né? Bom. Assim, o Sul também é receptivo, engraçado, né? Mas assim, já está se pensando nessas categorias beachless, mas ainda hoje, eu ainda não estou me preocupando muito com isso, eu vou acabar desenvolvendo isso. Mas, por enquanto, eu quero que vejam no tete-a-tete, né? Eu quero mostrar que não há na mesma diferença. categoria, porque é assim que acontece. Eu já estou um pouco mais à frente, porque eu já comecei antes. Então, quem começa antes, aprende um pouquinho mais antes. Então, assim, eu já tenho um pouquinho mais de conteúdo, vamos dizer assim. Então, meus cavalos hoje, eu já chego na prova, eu já não tenho nenhum receio deles. Eu corro com qualquer outra pessoa com embocadura. Participei há pouco tempo agora de uma prova muito importante que tem aqui no estado de São Paulo, que chama Só para Elas. E a gente foi campeã na categoria prata. Né? Tem até ouro, tem a prata. A gente tem essa divisão, que é todo mundo, né, tá praticamente no mesmo nível. E a gente conseguiu ser campeã, né, eu com a minha égua. Mas eu já tenho uma competidora minha, que é amadora, Marina, que ela corre numa égua de 17 anos, que chegou lá em casa desacreditada, disse que não valia nada, uma égua que não tinha condição, e já correu tempos baixíssimos com o beachless, e está em primeiro lugar no Regional Oeste. Que maravilha! Na categoria amador, principiante, né? Então isso para mim diz muito mais do que qualquer outra coisa. Eu só gostaria, aí fica agora um pedido meu, que os treinadores aí, as pessoas competentes que a gente sabe que tem no meio, pessoas importantes, com tropa importante, se abrissem, dessem a oportunidade de conhecer isso. Porque se eu conseguir, e tem pessoas que têm mais experiência do que eu, mais conhecimento, imagino que poderia complementar para isso que eu estou desenvolvendo, me ajudaria, e ainda a gente estaria aí abrindo espaço para mais ninguém poder dizer que o esporte não está em desenvolvimento. E parar de querer barrar, mas a gente mudar só nosso comportamento. Para que usar tanto chicote? Para que usar embocadura? Se vai funcionar do mesmo jeito. Se dá certo do mesmo jeito. Então, eu acho que é evolução mesmo. Não Sim. tem outro caminho. A gente tem que evoluir, senão a gente vai ter questões que vão parar a gente. Porque tem que parar. Se não evoluir, tem que parar. Certeza. E é muito interessante essa questão dessa adesão do pessoal da vaquejada, porque de repente isso começa a sair, olha, mas se ele usa sem embocadura e dá certo, para que você usa o seu? Isso acaba pegando, né? Não, a vaquejada não é embocadura, né? É a professora, que a professora é uma coisa totalmente cultural, porque os vaqueiros, eles entravam no meio daquelas matas, cheia de espinho. E tinha pega do boi, que eles chamam. E tinha que ser rapidíssimo a movimentação do cavalo, e naquela época não tinha um desenvolvimento de treinamento. Hoje nós temos. Sim. Então, não se precisa mais entrar no mato com espinho para você pegar um boi. Então, a gente também não precisa mais usar a professora. Né? Não que ela não tenha feito uma grande importância social. Teve sua importância na sua época, né? Agora é outro momento. Vamos validar ela. Ela foi importante para algum desenvolvimento da humanidade, mas ficou ali. Vamos partir para outra situação, e até porque a gente vai aprender mais com outras situações. Claro. Né? Eu falo isso para eles, e eles, todo mundo fala isso, que aquilo, porque lá o pessoal é ignorante. Não é. Eu estou tendo uma outra visão do Nordeste, de pessoas interessadas que realmente gostam de cavalo, estão procurando, pode até ser que não fique, mas eles estão se abrindo. Né? Sabe uma coisa que eu gostaria que você abordasse, que acho que é bastante interessante, a gente já está também com adiantada hora, mas eu acho que seria legal você trabalhar ou trazer aqui para que a gente, principalmente para quem está nos assistindo, é a maior lição que você tirou disso. Porque você, como mulher, às vezes sofre preconceito no trabalho. E de repente você fala, não, vou tirar a embocadura, vou fazer o beijo, eu vou treinar meus cavalos. Você foi autodidata, teve umas aulas, depois você foi e se colocou, né? Então, na verdade, você está na pioneira da pioneira. Fala um pouco dessa questão, que acho que é muito legal a gente trabalhar essa questão do preconceito, que às vezes ainda existe, infelizmente. Então assim, eu tive assim, não era preconceito, era uma coisa que aconteceu até dentro da minha casa,
do meu pai se preocupar, né, com essa questão nossa, mas você está fazendo um trabalho que é muito pesado, muito masculino. Isso não é para mulher? Então, esse foi o primeiro coisa que eu tive que transpassar, porque eu tive que provar para meu pai que eu era capaz. Porque a preocupação dele não era nada demais, era só eu me machucar ou passar necessidade na minha vida. Mas tive que provar e provei. Já teve situações de eu ir para a prova e a gente ter um desempenho alto na minha equipe, que tinham muitas pessoas, isso antes, quando no começo, quando eu ainda usava a embocadura. E uma pessoa chegar para mim e falar assim, mas viu, Juliana, a pessoa não me conhecia, era um pouco afastada, quem que treina seus cavalos? Aí eu, por quê? Ele falou assim, é seu marido que treina? Aí eu falei assim, não, sou eu e eu não tenho ninguém que me ajuda, eu treino sozinha. Ah, mas não é possível, esses cavalos já chegaram prontos para você? Eu falei assim, olha que interessante. Aí eu tinha que estar explicando e tal. Então, assim, existe o preconceito, mas eu nunca fui discriminada. Nunca percebi. E você foi também nem percebeu? Você estava tão focada no seu? Eu nunca percebi mesmo, mas eu já percebi esses nuances. Isso existe, né? Sim. Mas eu já vi outras mulheres que depois de mim vieram e foram super bem recebidas e são hoje muito bem sucedidas. Não, e depois tem uma coisa hoje, né, olhando assim o mundo do cavalo, praticamente 70% são mulheres. Inclusive, eu lembro lá atrás, quando eu fazia graduação, a minha turma já era metade mulher e metade homem. Eles diziam, nossa, as mulheres vão tomar o mercado e tal, não sei o quê. Só que de lá para cá, se você for olhar, quase todas as profissões, inclusive algumas que talvez fossem mais masculinas, hoje nós já temos 70% das mulheres. Inclusive, dentro do meio do cavalo, a maioria das veterinárias que trabalham com cavalo são mulheres, treinadoras e tudo mais. Então, se a pessoa ainda tem preconceito, ela vai ficar sozinha, porque não vai ter como. Imagina, por exemplo, se você tem um preconceito lá atrás, né? A dentista eu prefiro o homem, médico também. Cara, as mulheres estão em todos os lugares, então não tem mais por que ficar questionando se aquele trabalho é ou não. Vai lá e vê. E se surpreende a maioria deles, né? Que eles falam, pô, essa mulher pequenininha, ela não vai dar conta. Chega lá, ela usa a técnica, ela não usa a força, usa a cabeça e faz um trabalho espetacular, maravilhoso. Tomei água, engasguei. Perdão. Imagina. Ai, tomei muito rápido. Então, isso que você falou é verdade, mas é porque, como com a evolução... Ai, tô até chorando de ter engasgado. Com a evolução do nosso conhecimento, quando você começa a ter mais aprimoramento na técnica, você tem que usar menos força. Sim. Então, aí a mulher entra, porque, inclusive na medicina veterinária, não se precisa mais de tanta força para conter animais. A gente tem recursos. Claro. Então, a mulher começou a ter espaço. Então, isso que você falou é muito importante. Mas hoje, uma mulher... Eu acho que o mais importante de tudo isso que você falou, que você já deu a sacada, é você não olhar para isso. Sim. Foi. Eu nunca olhei para isso. E você sacou isso sem você me perguntar, mas eu estava tão focada em fazer o que eu desejava com excelência, que, de repente, isso para mim passou batido Mas eu nunca vi eu nunca senti nenhum tipo de invalidação ou de chacota. Já senti alguma hostilidade de competição. Mas é natural, porque é competição, né? Que é competição, natural. Todo mundo quer ganhar. Mas assim, ser submetido a uma situação de me ridicularizando, não. E hoje no Beachless também, até agora talvez por eu estar mostrando desempenho com os cavalos, ninguém ainda fez nada assim, mas logo no começo, quando eu fui no Aras Rafaela, que esse foi um marco do Beachless, que a gente levou o Fábio, que é um paratambor nosso, meio da Camila, do Rancho Vida Equestre. É uma pessoa que treina com ela, um parente dela. Ele é PC, que tem paralisia cerebral, extremamente acho que eu já vi algum vídeo dele, maravilhoso. Comprometido, só fisicamente, porque mentalmente é excelente. Espetáculo. Pensa de tudo, desenrola, faz, vai para onde quer, é perigoso onde ele está na Europa. Porque o bichinho é terrível. E a gente colocou ele num potro Beachless, no Aras Rafaela. E foi uma coisa muito impactante, porque ninguém acreditava. O cavalo ia disparar, porque o cavalo vai correr. O cavalo, né, totalmente esperando o Fábio. E o Fábio livre, leve e solto lá em cima, confiando em mim aqui, imagina. Que maravilha. Falei, pode ir, vai embora. E foi. E no dia seguinte dessa prova, me colocaram num grupo de WhatsApp
com todos os treinadores do Brasil. É bom a gente falar disso, que o que importa disso não é o que fizeram, mas o que eu sinto sobre isso. Maravilha. E me colocaram no grupo e estavam me pressionando, dizendo que eu estava invalidando tudo que foi feito até hoje, né? E que eu não tinha dado nenhum tempo de 16, que hoje é o que almejam no meio. Ai, vamos fazer correr 16. Que tá... Legal, também quero correr 16, mas eu quero correr 16 com beachless, sem espora, sem ferradura, sem gamarra, sem chicote. Ao natural. E minha égua comendo muito feno, muito verde e o mínimo de ração possível, e sendo cavalo, mas que ela me entregue esse tempo a partir da capacidade natural dela. Se não, tudo bem, eu vivo muito bem com 17, com 18, não tem problema nenhum. Isso não vai dizer quem eu sou. Isso não vai dizer se eu sou pior ou se eu sou melhor, né? E dizendo que eu não tinha expressão para estar querendo mudar uma história. E eu escrevi lá para eles e eu sustento isso até hoje. De nenhuma maneira eu quero descredibilizar os excelentes profissionais que nós temos hoje no mercado, que são potências, que são, né, que mostram o resultado dos cavalos geneticamente e tal e tudo mais. O que eu gostaria é que essas pessoas experimentassem e me ajudassem a desenvolver o beachless. Aí fica de novo, claro. esse Fica meu a apelo. dica, esse apelo, esse convite, né? Esse convite de quem quiser participar comigo, porque eu só tenho a ganhar com isso. Claro, claro. Porque são pessoas cheias de conteúdo que podem estar adaptando o que a sociedade está pedindo. Sim. Não sou eu que estou pedindo, é o mundo que está pedindo. Com certeza, né? Com certeza. E é para nosso esporte realmente não acabar, mas vamos fazer de uma maneira mais gentil para esses animais. Porque cada vez que um cavalo abre a boca e faz uma cara feia, ele não está fazendo nenhuma maldade, nem tramando, e nem fazendo um falso, não sei o que lá, como ele está com dor, né? Ele está desconfortável. Então, é isso que eu queria que as pessoas olhassem com clareza, né? E a minha intenção não é desvalorizar ninguém, e sim tentar achar um outro caminho para a gente chegar no mesmo lugar. Maravilha, excelente. E, na verdade, assim, a minha percepção é que você está criando um novo caminho, não necessariamente para competir com o caminho que já estava lá posto. Não, é uma alternativa. A pessoa tendo a alternativa e sabendo que é possível, ela faz uma escolha, né? Pode ser essa ou aquela. Não existe escolha certa nem escolha errada, só existe escolha, né? Então... Exatamente. E tem pessoas que me ligam, mas você me perguntar do meu serviço, você só trabalha beachless? Eu falo assim, olha, eu prefiro trabalhar beachless, mas se você quiser trazer o animal para cá, pra gente pôr em treinamento com embocadura, a gente também desenvolve, porque até com embocadura eu já tinha outros métodos de deixar o cavalo mais à vontade. Mas assim, não estou fechada, porque a gente precisa também acolher essas pessoas. Claro. Se nesse decorrer do tempo eu propor, vamos tentar colocar para ver o que você sente, como eu tenho certeza que isso acontece com naturalidade. Já tenho esses casos lá em casa de pessoas que estão lá, ainda usam embocadura e não se sentem preparadas, porque, como eu falei, a resistência não é do cavalo. A resistência é totalmente humana, da insegurança da sua própria capacidade de dominar. Maravilha. E não é domínio, é comunicação. Excelente. Para a gente fechar, como é que as pessoas te encontram, para elas encontrarem você? Fala suas redes sociais. Pode me encontrar pelo Instagram, CT Juliana Bresciani. Pode me encontrar pelo telefone também, 15 997 88 20 36. Mas lá no meu Instagram já tem na bio, é só clicar, já cai no meu WhatsApp. Ah, maravilha, excelente. E agora, olhando para essa câmera, o que é que você deixa de recado para a nossa audiência, principalmente a moçada do cavalo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer de estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse trabalho que eu estou fazendo com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, que vem de lá de dentro esse chamado. Não tem nada a ver com eu querer ser diferente ou nada disso. Tem a ver de eu querer fazer as coisas serem melhores. E agradecer por esse momento. E dizer que todos estão convidados a ir lá em casa, vivenciar essa história aí do beachless. Quem quiser, só entrar em contato comigo, que eu tenho certeza que depois que vocês experimentarem essa conexão amorosa, nunca mais vocês vão querer não viver isso. Que maravilha! Eu vou querer ir lá conhecer seus cavalos e seu trabalho. Que maravilha! Quem sabe a gente até faz um vídeo bastante educativo para que as pessoas possam mudar. Olha só que maravilha! Nós acabamos de conversar com a Juliana e ela trouxe uma luz
para que a gente possa trabalhar melhor com o bem-estar animal. Se você gostou, entre em contato com ela, faz um treinamento e vamos mudar o mundo. Quem sabe você muda através da sua postura com o seu cavalo. Eu te vejo no próximo encontro. Vem com a gente!